Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Saúde Sem Estigma da farmacêutica Gilead Sciences. Eu sou Patrícia Velenic, sou jornalista com mais de 20 anos de atuação na área e tenho a honra de ser mediadora desse podcast incrível, porque nenhuma mulher em tratamento de câncer de mama pode ficar para trás. E não pode mesmo, porque a saúde é fundamental para qualquer ser humano, não é mesmo? E hoje, nosso papo é sobre a importância da criação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para o câncer de mama. Qual a importância de suas atualizações constantes e como qualquer gap impacta o processo de acesso ao tratamento para a população que necessita e quais as etapas de aprovações e também da incorporação dessas novas terapias. Para conversar conosco sobre isso, convidamos duas entrevistadas muito especiais, mulheres engajadoras na causa, a Santuza Santana, que é farmacêutica e ex-consultora técnica do Ministério da Saúde e também ex-diretora do componente especializado da assistência farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Santuza também é especialista em SUS, fala brilhantemente de como funciona o sistema, as etapas em cada demanda e os desafios e também as conquistas do sistema público de saúde. Eu também estou ao lado da Silvia Ferriti, ela é paciente voluntária do Comitê de Pacientes do Instituto Oncoguia, paciente de câncer de mama metastático e membro advocate do Comitê de Pacientes do Instituto Oncoguia. A Silvia, gente, ela descobriu o câncer de mama em 2012 e olha só, durante o tratamento, ela precisou entrar na justiça para que seu plano de saúde cobrisse o custo do tratamento com a terapia indicada. Ela, por ser da rede privada, conseguiu rapidamente. E aí o que ela viu? Ela logo percebeu que a grande diferença entre a rede privada e pública era muito grande. Então, desde então, ela adotou a causa como uma batalha pessoal e luta pelo direito de pacientes da rede pública para eles terem acesso aos medicamentos com oferta aprovada pelo governo. É um prazer grande estar aqui com vocês duas. Muito obrigada pela participação no podcast. Eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação para quem está nos ouvindo nesse momento. Pode começar, Santuza? Olá, tudo bem? Para todos, né, que estão nos ouvindo também, nos vendo. Eu sou farmacêutica de formação, eu sou de Minas Gerais. Eu sempre atuei no Sistema Único de Saúde, ele sempre foi uma obsessão para mim. Eu sou de uma cidade com menos de 5 mil habitantes no interior de Minas Gerais e depois do SUS eu realmente vi as pessoas tendo, de alguma forma, né, assistência à saúde. Só que num modelo de atenção primária, né, que é a responsabilidade do município. Então, com os anos e atuando internamente na gestão do SUS, eu comecei a ver, né, as outras áreas, principalmente a parte de oncologia e doenças raras, e buscando formas de intervir para que as pessoas realmente tivessem acesso a toda a tecnologia, né, que está disponível no SUS ou aquelas que estão chegando e que precisam ser disponibilizadas. Então, por causa disso também, hoje eu sou presidente do Instituto DNA Saúde em Brasília, onde a gente atua especificamente dentro do Congresso Nacional, buscando por políticas públicas técnicas mais inclusivas e suprapartidárias. Certo, agora eu dou a palavra para a Silvia se apresentar. Então, eu sou Silvia Ferriti, tenho 55 anos. Eu moro em Salvador e lá eu trabalhei durante algumas décadas na Universidade Federal da Bahia. Eu fui professora e pesquisadora. E o câncer de mama apareceu na minha vida e interrompeu um momento muito importante da minha carreira. Mas até ali eu já tinha realizado muitas coisas que eu queria. Mas continuei, né? Então, o meu câncer de mama primário, eu tinha 43 anos. A partir daí, até hoje, eu nunca interrompi o tratamento. Por quê? Porque quando eu tinha 5 anos de diagnóstico e tratamento, eu tive uma recidiva.
fiz novas intervenções e um novo tratamento, e depois de 2 anos eu tive as metástases ósseas. Isso foi em 2019, há 5 anos. Foi nesse momento que eu percebi o quanto a informação era importante para as decisões que nós, pacientes, tomamos junto com a nossa equipe médica, né? Então, foi a partir daí que eu adotei a causa, primeiro por mim. Então, eu passei a estudar e conhecer mais sobre minha própria condição de saúde, para poder tomar decisões junto com a minha médica. E quando a gente faz isso, a gente não consegue guardar só para a gente. Então, aí a gente começa a participar, a defender a causa e a informar cada vez mais todas as pacientes da forma que for possível, para que todo mundo possa obter o melhor tratamento, o tratamento digno, aquele que seria o melhor para o momento da doença que a paciente tem e para que ela tenha mais vida e com melhor qualidade. Tá certo. Antes de dar um start aí no nosso bate-papo, eu tenho um recado para você que nesse momento está na academia, está no trânsito caótico aqui de São Paulo ou em home. Continue com a gente, porque o assunto é muito importante. Infelizmente, gente, o câncer cresce cada vez mais no nosso país e muitas pessoas novas, até adolescentes, estão tendo câncer hoje em dia. Então, continua com a gente, porque vai ser especial essa conversa. E a entrada, gente, de toda e qualquer terapia ou medicamento no SUS, ela necessita de uma avaliação criteriosa antes de ser disponibilizada à população. Além de receber o registro sanitário, elas precisam ser avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que além de conduzir o processo de uma avaliação, também elabora ou altera os PCDTs. Para quem não sabe o que são os PCDTs, são documentos que estabelecem aí critérios para o diagnóstico e o tratamento de uma doença. Bom, para começar, eu gostaria que a Santuza explicasse o papel do SUS e da Conitec na avaliação de incorporação de um novo tratamento e o que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Perfeito. Então, todo o processo, né, vamos falar assim, todo o fluxo que é estabelecido no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, é para resolver o problema de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Essa é a base do SUS, né? O sistema foi feito para resolver problema, né? A política pública, ela é para resolver problema. Então, quando a gente veio com a Constituição Federal, que garantiu a saúde para todos, e depois, né, a gente teve a Lei 8080, a portaria, né, do câncer em 2013, se eu não me engano, a 874, e agora, no final do ano passado, né, 2023, a gente teve a publicação da Lei da Oncologia e da Navegação do Paciente. Todas essas regras, elas servem para quê? Para garantir que o paciente tenha acesso quando ele precisar da terapia. Então, a gente nunca vai ter tudo para todo mundo no SUS, mas a gente tem que ter critérios para que as pessoas tenham tudo que elas precisam, né? E cada pessoa vai precisar de um tratamento diferente. Então, a Conitec, quando ela foi instituída também em 2011, 2012, ela veio para quê? Para definir, avaliar as tecnologias que estavam chegando e assessorar o Ministério da Saúde, falando tecnicamente se aquele medicamento ou aquela cirurgia ou aquele diagnóstico realmente ia trazer benefícios para a população. Então, ela faz uma avaliação técnica, ela faz uma avaliação baseada em evidência, que a gente chama, e ela faz também uma avaliação de impacto orçamentário, porque a questão não é a implementação ou a incorporação hoje, mas a gente tem que pensar a médio e longo prazo, porque, como você disse, a população está crescendo, o número de pessoas acometidas por algumas doenças tem aumentado também. Então, a gente tem que pensar no paciente novo e no paciente em continuidade de tratamento. Então, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, eles são documentos para nortear o gestor, a equipe médica, e garantir uma assertividade para o paciente também entender ali quais são os passos do tratamento dele. Então, dentro desse documento, eu tenho toda a história da doença, eu tenho ali uma introdução onde eu falo, né, eles falam da doença.
Depois a gente tem a parte de diagnóstico, como é que deve ser feito esse diagnóstico, quais os exames que precisam ser feitos, e esses exames também têm que estar incorporados ao SUS. Depois desses exames eu tenho o tratamento medicamentoso e não medicamentoso, porque cirurgia, transplante, né, todos esses tratamentos, eles fazem parte aí do tratamento de determinadas doenças. E quando a gente fala do medicamento, da quimioterapia especificamente, o protocolo, ele define o quê? O paciente na fase inicial da doença. Qual a melhor terapia para esse grupo de pacientes? E aí ele vai avaliar esse paciente por tempo ou por resultado. Ele avançou? Ele teve os resultados esperados? Se não, a equipe médica vai fazer o quê? Vai fazer uma avaliação e mudar o tratamento desse paciente. Ou vai buscar por uma outra tecnologia, ou esse paciente, por exemplo, mudou de fase da doença e ele vai precisar de associação com um outro medicamento, ou ele vai ter que mudar de tratamento. Então, o protocolo, ele traz essa previsibilidade do tratamento. Ele garante ali, mostra, né? Infelizmente ainda não garante como a gente gostaria, mas o papel dele é mostrar para todos os envolvidos como que esse paciente vai ser atendido, como que ele deve ser atendido. Só que a gente tem que pensar que é um documento que ele é um documento base. Se a gente for pensar assim, ele é o mínimo que deveria ser disponibilizado. A gente, no caso da oncologia, como é um tratamento muito ágil, assim, né? Muda muito rápido, tem a questão do paciente também, da condição do paciente, é importante também que os serviços de referência, que a gente chama no SUS de CACONS e UNACONS, que são unidades, né, de tratamento ali oncológico, ou centros de referência, aí tem um conceito diferente dos dois, mas o importante é que esses serviços também tenham o seu checklist, o seu protocolo institucional complementar. Por quê? Porque nem todos os serviços atendem o mesmo perfil de paciente. Então, não pode ser um copia e cola do documento da Conitec, do Ministério da Saúde. Então, assim, esse documento do Ministério, como eu disse, ele é para nortear, é para dar previsibilidade. Mas quem vai ser realmente assertivo e definir com base no perfil epidemiológico qual o melhor tratamento para aquele grupo de pessoas, né, que estão ali no serviço de referência é a equipe médica. Então, a gente precisa avançar nesse sentido. Tá, para o pessoal que está ouvindo a gente entender um pouquinho melhor, o SUS ele foi criado em 1990 e foi considerado o maior sistema público de saúde do mundo. Nós estamos falando de atendimento para mais de 200 milhões de pessoas, né? Eu acredito assim, nosso país ele é heterogêneo. Quem está aqui na capital é muito mais fácil conseguir atendimento. Agora, aquela pessoa que mora no interior do Alagoas, por exemplo, vai ter uma certa dificuldade de ter acesso, né? Como esse tratamento todo poderia ser melhorado para que essa pessoa que está lá do outro lado conseguisse ter um atendimento adequado? Quando você fala, né, que o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, né? A gente hoje, a média de atendimento oncológico no SUS são 19 milhões de atendimentos oncológicos que são feitos por ano. Né? Atendimentos que eu falo, porque tem paciente que ele passa mais de uma vez dentro do sistema. Então, realmente, ele é complexo. Né? E o SUS hoje, ele, até por essa questão territorial, a gente não consegue, né? Eu ainda falo como se eu estivesse dentro do SUS, né? Mas eu faço parte dele, né? Eu acredito nisso. Quando a gente pensa lá no SUS, no interior de Minas, né? Eu sou do interior de Minas. A minha região, a maioria das cidades, elas têm menos de 20 mil habitantes. Então, elas não têm um número de pacientes que garantiria a sustentabilidade de um centro de referência na minha região. Porque você tem que pensar na equipe, você tem que pensar na questão logística, na questão de equipamentos, medicamentos, você tem que pensar toda a parte de gestão. Então, o SUS, ele pensa, como que ele pensa? Né? Ele pensa por regiões de saúde. Então, se o meu município, a minha região, ela não suporta um centro de referência especializado de alta complexidade, que é o que atende a oncologia, ele criou o TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Ele leva o paciente
paciente, por exemplo, sai da minha cidade e leva o paciente para um centro de referência em Governador Valadares, por exemplo, que fica né, o polo da minha região. Ele faz esse transporte. Ele faz esse transporte. Por isso que é muito comum a gente chegar nos grandes centros e a gente encontrar ambulâncias ou carros da saúde, né, com a logo ali do SUS da saúde, de várias cidades do interior. Por quê? Porque como no interior eu não tenho, a vaga que está disponível nas outras cidades é disponibilizado para as pessoas que precisam. Então, esse município, ele faz um contrato, né, com esse serviço de referência, independente da distância, e leva esse paciente. Então, o SUS pensa nesse sentido também. É lógico, né, que a gente precisa melhorar muito, porque tem pacientes que precisam mudar de estado, né, para conseguir tratamento. Isso realmente é complexo, tem uma questão social também envolvida né, nessa questão do tratamento, mas hoje o sistema ele olha a vaga, e isso às vezes é muito frio também, né? Ele olha onde tem a vaga e leva o paciente, ele não traz a vaga para próximo do paciente, entendeu? Entendi. Então são esses pontos que realmente a gente precisa melhorar. Porque é muito fácil apontar o dedo, né? Mas quando a gente começa a entender a geografia do nosso país, a gente vê que realmente é algo muito complexo, né? Eu vou sair só um pouquinho do script aqui, que eu tenho uma dúvida, e que agora começaram as carreatas do câncer de mama, né? Que a pessoa vai lá, faz o exame gratuitamente, a mamografia. E eu escuto dizer que muitas pessoas chegam para fazer a mamografia, descobrem que estão com câncer e não sabem dar seguimento depois, né? O que fazer para melhorar essa situação, para que todas consigam fazer o tratamento de uma forma adequada? Essa questão do diagnóstico, principalmente itinerante, que a gente chama, né, muito comum essas carretas da saúde, né, nos interiores, muitas vezes são de empresas, né, ou associações, institutos que fazem ali com o intuito de qualificar profissionais do interior e também, né, lógico, garantir que o paciente tenha o diagnóstico precoce, que é o que todo mundo, né, quer que aconteça, né, independente se é o SUS ou no serviço privado. Só que qual que é o ponto de melhoria? Né, porque é importante continuar, mas o ponto de melhoria é toda vez que essa carreta for fazer, né, esses exames em uma determinada cidade, que eles façam que eles combinem, pactuem, igual a gente fala no SUS, com a prefeitura daquela cidade. Certo. Por quê? Porque esse serviço não é um serviço do SUS, é um serviço parceiro, conveniado, digamos assim, ao SUS. Só que depois, esse paciente que tem uma suspeita de diagnóstico ou um diagnóstico confirmado, ele precisa ser inserido na rede de atenção à saúde, que é o quê? Quando o paciente tem a necessidade de ser encaminhado para o serviço de referência. E quem faz isso hoje no SUS é a atenção primária à saúde, a equipe de saúde da família. E todo município, hoje, pela regulação, ele tem um limite de vagas por mês, que ele pode encaixar ou agendar, né, o paciente. Então é importante ter essa comunicação, porque a prefeitura pode se preparar, porque caso aconteça, por exemplo, a prefeitura tem 5 vagas por mês, mas vai ter a carreta, vão fazer 200 pessoas, 200 mulheres, vai que aparecem ali 10, então vai ser o dobro de vagas que a prefeitura tem. Então, avisando a prefeitura pode se programar para pedir aumento de vagas, né, para conversar ali com todos os municípios da região para ver se alguém tem vaga sobrando que possa emprestar para aquele município para enviar o paciente. Então, essa comunicação ela é importante para ter segmento do tratamento dentro da prefeitura. Então, esse encaminhamento ele é importante. Não pode, é muito bom fazer a carreta, mas tem que estar linkado com a rede de atenção, né, com o programa. Então, essas campanhas com carreta, e você falando, Santuza, eu fiquei pensando que elas poderiam fazer e ir um pouco além. Falar com a prefeitura e ter essas vagas garantidas seria o mínimo, né? Mas o valor que essas campanhas têm financiado também poderia ser utilizado para algum tipo de parceria com
laboratórios de análise para biópsia, né, e já deixar reservado e pago, entre aspas, para aquelas que vão ser identificadas já terem a biópsia garantida. E com isso, sim, já enquanto aguarda o resultado, que a gente sabe que demora um pouco, tem aquela vaga da prefeitura ou, de repente, até uma vaga com outros médicos que podem querer ser parceiros nesse momento do Outubro Rosa, né? Todo mundo quer também dar um pouco de si e receber essas mulheres para seguir a orientação, que elas possam seguir esse caminho mais rápido. Porque a mamografia ela é importante, mas não é só ela. Tem essa continuidade depois, né? E muitas mulheres acabam deixando para lá. Eu sei que o pessoal que está nos ouvindo está ansioso aqui para ouvir a Silvia Ferretti também, mas só para a gente não perder o gancho aqui do assunto, Ferretti, eu sei que o pessoal que está nos acompanhando está ansioso aqui para ouvir a Silvia Ferretti, mas só para a gente não perder o gancho aqui do assunto, eu tenho só mais uma pergunta aqui para a Santuza e eu já passo a voz para você, tá certo? Nós sabemos, gente, que a atualização do PCDT não garante a incorporação de fato do medicamento ou da terapia no SUS, que deveria ser prioridade para chegar às pacientes. Mas, por lei, os remédios devem ser incorporados em até 180 dias, com direito a 90 dias de prorrogação após a aprovação, claro, da comissão. E isso nem sempre acontece. Existem diversas questões que envolvem esse processo todo, porque eu queria saber por que existe essa falha. O que poderia ser feito para a gente aprimorar a disponibilização dos medicamentos para os pacientes que deles necessitam? Eu não vou nem entrar na parte estrutural do sistema, porque para mim é uma questão de reorganização da rede e reorganização da gestão. Porque se eu tenho processos, e eu sou farmacêutica, então eu sou realmente muito pragmática, assim, muito técnica, né? Eu sigo regras. Então, se existe um passo a passo, né, e esse passo a passo ele tem datas, né, para serem cumpridas, eu, Santuza, vou fazer de tudo para cumprir essas datas. Né? Eu já tenho que entender ali o que pode acontecer, né, que pode atrapalhar ali, né, ou atrasar, e já contar com isso. Isso para mim é planejamento. Né? Então, o que eu acredito, né, em relação a essa questão da disponibilização do medicamento é que não tem nenhuma desculpa, nenhuma justificativa aceitável para que a tecnologia não esteja disponível até antes de 180 dias. Porque se eu tenho um processo, ele já está estabelecido, né? Já sei o que precisa ser feito. Porque não tem pessoas. Então, vamos reavaliar a questão do quadro de recursos humanos. Tecnologia, não tenho sistema de sistema de informação. Né? Mas hoje já existe no mercado. Se o SUS, né, não pode elaborar fazer ali dele, ele pode sim contratar um serviço externo que pode agilizar ali essa parte mais burocrática de prazos. Quando a gente fala do PCDT, e Santuza falou muito bem, eu penso muito nisso que você comentou também, Patrícia, do Brasil ser tão grande, né? E a gente não se dá conta de que os oncologistas que nós, né, eu, você, tivemos em cidades grandes, em grandes centros, são oncologistas que normalmente se dedicam apenas a câncer de mama. Então a gente sabe que aquele oncologista sabe de tudo, dos avanços mais recentes, e a gente tem total confiança em discutir e escolher o que é melhor para nós. Quando a gente vai para o interior do Brasil, para o sertão nordestino, os oncologistas, eles são geralmente generalistas. Então, eles tratam de muitos tipos de câncer diferentes. E com os avanços que a gente tem tido hoje em dia, é muito difícil estar up to date com todos os avanços, todos os tratamentos. Então, o PCDT, ele ocupa um lugar em que ele orienta todos os oncologistas do país de qual é o mínimo, né, Santuza? O que é o mínimo que precisa ser feito e qual é o caminho para cada subtipo de câncer, para cada paciente, em cada estágio da doença. Quando esse PCDT está desatualizado, como está atualmente, né, demorando para sair a versão final, o câncer de mama, principalmente.
Esses médicos oncologistas, eles ficam sem um protocolo, né, que é o protocolo, sem um guia que os ajude nesse momento. E isso, eu imagino como isso também estressa os oncologistas, porque tem muita gente por aí no Brasil inteiro que a gente querendo fazer o melhor para o paciente. Então, é importante que esse PCDT venha logo. Quem sabe eles aproveitam o Outubro Rosa para... Sim, vamos torcer, né? Porque isso é muito importante para todas as pessoas que estão vivenciando um câncer, né? E aproveitando então um gancho aí que você estava conversando, você como a voz das pacientes do SUS, né? Qual que é a batalha que elas precisam travar para garantir aí um tratamento, né? Quais as etapas seguintes ao acesso do tratamento e quais são as maiores dificuldades que elas enfrentam nisso? Patrícia, então assim, muitas pessoas veem em mim essa porta-voz dos pacientes do SUS, embora eu não seja paciente do SUS, e eu acredito que o motivo é porque eu ouvi muitas pacientes do SUS, eu fui em busca de ouvi-las, de ser essa escuta, quando eu participei na Conitec para testemunhar, né, o que se chama a perspectiva do paciente, que é um espaço que a gente tem nesta reunião da Conitec para que um paciente, para qualquer tipo de medicamento novo que vai ser avaliado, um paciente tem 10 minutos para falar sobre a sua própria experiência, para que isso ajude, de alguma forma, os membros da Conitec a decidirem. É lógico que a fala de uma paciente não vai fazer com que eles decidam apenas a partir disso, né? Tem muitas outras questões, muitos outros critérios, mas é muito importante ter uma paciente de carne e osso, né? Falando para eles, colocando frente a frente com a situação. E quando eu fui selecionada, dentre outras pessoas que também se candidataram, e fomos 9, né, pessoas que se colocaram à disposição para ser essa paciente testemunho. Nós nos reunimos virtualmente e escolhemos entre nós quem iria representar. E eu fiquei muito feliz de ser a paciente escolhida para falar sobre essa terapia-alvo que eu uso. Que eu usava, né? Há 2 meses que eu estou usando um outro tratamento. E quando me deparei com esse desafio, eu posso dizer, isso foi em 2021, foi um dos maiores desafios da minha vida. Você representar tanta gente, falar numa reunião em que aquilo que seria decidido a sua fala poderia fazer diferença, positiva ou negativa, né? Então, assim, eu acho que eu nunca me preparei tanto para uma apresentação como eu me preparei para esses 10 minutos da Conitec. E a primeira coisa que ficou muito clara para mim é que eu não poderia levar apenas a minha experiência, porque era justamente a experiência das pacientes do SUS que poderia fazer diferença. Então, além de ouvir outras pacientes também que tinham plano de saúde, eu busquei por vários espaços possíveis, inclusive com a ajuda dos espaços do Oncoguia, pacientes do SUS que tinham a indicação desse tratamento que eu fazia, mas que não tinham acesso. E aí eu me deparei com situações bastante difíceis, bastante sofridas. Por um lado, algumas pacientes que sabiam que aquela era a melhor medicação para elas, mas não conseguiam, às vezes, nem a solicitação médica. Porque como não era aprovado no SUS, muitos médicos não podiam fazer essa solicitação, por ordem dos próprios hospitais, lugares onde trabalhavam. Outras pacientes que nem sabiam que esse tratamento era, já naquele momento, o melhor tratamento para o subtipo de câncer que elas tinham. Então, quando a Santuza diz, a Conitec se reúne e decide qual é o melhor tratamento para cada caso, né? Então, eu fiz esse tratamento por 5 anos, desde 2019. E por 5 anos ele controlou muito bem a doença e eu tive uma ótima qualidade de vida.
Esse tratamento, como um exemplo, né? Esse tratamento, ele está aprovado pela Anvisa desde 2018. Em 2019 eu já tive acesso. Esse tratamento ele foi aprovado pela Conitec em 2021. Nós estamos em 2024 e as pacientes ainda não têm acesso. Passados os 6 meses, mais 90 dias, a gente já está há 2 anos e 3 meses em que esse medicamento, por decisão formal, legal, governamental, deveria estar na casa das pacientes. É uma terapia oral, ela dá muito mais qualidade de vida, né? Até por conta disso. E não está. Então, assim, uma paciente do SUS, muitas dessas que eu conversei em 2021, que sabiam que esse tratamento poderia aumentar o tempo de vida delas, porque os resultados já eram esse. Não só você fica muito tempo, uma paciente com câncer avançado, é bom a gente explicar, né? Como é a vida de um paciente com câncer avançado, com câncer de estágio 4, câncer metastático de mama. Na maior parte das vezes a gente faz um tratamento, como eu fiz. Fiz o meu primeiro tratamento depois das metástases. A gente fala, entre nós a gente fala metas, né? Então, depois das metástases ósseas, eu comecei esse tratamento e eu já sabia que ele iria funcionar por um tempo, mas tem um momento que o câncer fica mais esperto. Então, ele desenvolve algumas mutações e desenvolve resistência ao tratamento que a gente faz. Por isso que a gente diz que o câncer, nesse estágio, para nós, ele é incurável. Né? A gente diz, o médico diz, porque sempre vai ter aquele momento que haverá resistência e você vai ter que mudar o tratamento. Eu passei por esse momento agora, há 3 meses, e mudei o tratamento há 2 meses, e eu já sei agora que ele está funcionando, já fiz os exames. Graças a Deus. Um grande alívio. Né? É lógico que ele vem com outros efeitos colaterais, demora um tempo para a gente ajustar, mas a gente sabe que a nossa vida é essa. Por um tempo controla a doença, que é o que se chama da sobrevida livre de progressão, é o tempo que o tratamento controla a doença. As pesquisas já tinham mostrado que com esse tratamento, o tempo livre da doença, ou seja, o tempo que você não precisaria se preocupar com outro tratamento, é um tempo maior do que o tratamento padrão, que é aquele que o SUS oferece até hoje, para o subtipo de câncer que eu tenho. Né? E depois ele veio a mostrar, um pouquinho, na época da reunião da Conitec, ele veio a mostrar que o tempo de vida também dessas mulheres também aumentava com o uso dessa medicação logo na primeira linha. O que é a primeira linha? É o primeiro tratamento que a gente faz depois da doença ser diagnosticada como metastática. Então, pacientes, eu sei que eu vou viver mais do que eu viveria porque eu fiz esse tratamento. Eu sei que meu tratamento durou mais tempo do que duraria se eu fizesse o tratamento padrão, né, que é oferecido pelo SUS até hoje. Eu tenho esse privilégio, mas todas as mulheres deveriam ter. Então, quando uma mulher do SUS se percebe nesse lugar, ela tem um sentimento de inferioridade, e isso eu senti nessas mulheres conversando com elas. Ela tem um sentimento de ser, sim, deixada para trás, né? E será que a gente pode dizer, sim, elas estão sendo deixadas para trás? Sim, né? Isso dói na gente como paciente, né? E isso tenho certeza que dói em quem não é paciente também. Então, a gente vai em busca de soluções. Quando uma paciente que sabe que um tratamento é melhor para ela busca a justiça, não é a melhor coisa a fazer? Não é a melhor coisa para ninguém. Não é, porque também nossa justiça é morosa, né? A gente sabe disso, sim, né? Então... Mas ainda assim, é um recurso, né? A gente sabe que a judicialização não é a melhor resposta para isso. A melhor resposta é que a gente tenha as medicações negociadas pelo governo de forma, quem sabe, centralizada, porque isso dá mais organização para o sistema, como as medicações para AIDS. Então, faz um pacote, compra tudo mais barato. O valor que um estado ou município paga pela justiça por uma medicação, às vezes é 3, 4 vezes o valor que o governo federal pagaria se fosse centralizado, se fosse financiado da forma correta. Então,
a gente tem que encontrar formas dessas mulheres serem vistas, dessas mulheres terem dignidade no tratamento, para que elas tenham o tratamento certo na hora certa. Ô Silvia, tinha até uma outra pergunta aqui para você, mas você que já meio que respondeu o que eu iria te perguntar. Então eu gostaria de parabenizá-la, porque assim, você foi uma mulher que fez um tratamento pelo convênio, mas você enxergou a reação do SUS. Você não parou só no seu tratamento. Isso é uma coisa divina, né? Eu vi um vídeo seu recentemente que também me chamou muita atenção e achei que eu deveria falar aqui. Por quê? Você foi perguntada o que você esperava de um oncologista. E eu achei incrível a sua resposta, que foi que ele não decidisse por você. E eu acho importante destacar isso, porque o paciente tem que saber o que é melhor para ele também. Não adianta só vir com os protocolos. Então eu achei isso muito incrível. E eu gostaria de saber de você também, qual a expectativa de um paciente já em um tratamento mais paliativo? Essa palavra, ela tem... Muitas pessoas interpretam de forma equivocada, vamos dizer assim, porque ela vem com estigma, né? Sim, ela vem relacionada até com a própria doença, assim, ela vem um pouco relacionada com o fim da vida. E nem sempre é isso. Nem sempre. Então, assim, eu estou em tratamento paliativo, né? Eu tenho um médico paliativista. Tudo bem que eu demorei um pouquinho para procurar, né? Foi no ano passado. Mas eu tenho, sim, um médico paliativista e eles me acompanham. Para mim é muito importante que eles me acompanhem desde agora. Por quê? A equipe paliativista, ela tem que me conhecer. Porque às vezes pode ser que lá no final eu não consiga expressar aquilo que eu quero. Ou por uma questão, né, de saúde mesmo, ou porque eu posso estar muito nervosa, ou preocupada com outras coisas. Mas eles, me conhecendo desde agora, eles sabem quais são os meus desejos, quais são as minhas escolhas. Então, ter uma equipe paliativista, e a gente precisa muito, ainda bem que agora foi aprovado no SUS, agora a gente precisa da regulamentação e a implantação, né, disso pelo Brasil todo. A gente tem o médico e toda a equipe que olham por nós e que vão nos orientar o que vem pela frente, quais as escolhas que a gente precisa fazer agora, depois e no final, né? Porque às vezes tem coisas simples, tipo, será que eu posso escolher quem me visita no hospital? Entendeu? Porque hoje em dia a gente vê o quê? As pessoas entram no hospital, vou visitar tal pessoa. Sim, mas no final da sua vida você quer que qualquer pessoa te visite? Tipo, coisas simples assim, né? Tem que ser a sua vontade, né? Isso. Eu vou querer ficar em um hospital, eu vou querer ficar na minha casa, e que essas escolhas também estejam no SUS, né? Eu vou querer ficar num hospice, né? Que também tem opções como essa, e a gente precisa de mais pelo Brasil. Nem na rede privada tem suficiente, imagina na rede pública, né? E em relação ao que você falou do médico não decidir por nós, isso passa pela informação. Então, assim, quanto mais informado o paciente estiver, mais ele poderá ajudar nas decisões e tomar as decisões da sua própria vida. Porque a autonomia é algo, eu digo que a autonomia é o valor maior, eu acho que a gente tem enquanto ser humano, em todos os momentos da sua vida. E eu percebi a necessidade de tomar essas decisões junto com a minha médica, oncologista, a partir do momento que a doença não tinha mais cura. Foi aí que ligou uma luzinha, deu um insight, falei, peraí, agora é uma questão de vida, né? Agora eu tenho que me dedicar. Eu estudava tanto, né? Eu pesquisava tanto outras questões profissionalmente, falei, agora é a hora de eu parar e estudar as evidências sobre a minha própria doença. E a minha oncologista, ela começou de uma forma muito interessante, porque eu ainda não tinha esse olhar, né? Mas naquela consulta em que a gente conversou sobre que tratamento a gente iria fazer nessa primeira linha, né, depois das metástases,
eu não conhecia. Eu fui para lá eu e meu marido, achando que eu iria fazer quimioterapia venosa, né, por infusão, o resto da vida até eu morrer, né? E eu já tinha feito isso, né? Em 2012, 2013, eu fiz, eram mais de 4 meses de quimioterapia convencional, né? Como a gente diz agora, para diferenciar de outras, né? E foi muito sofrido. Eu não fui daquelas pacientes que continuava trabalhando, que fazia a vida normal. Não, eu ficava com muitos efeitos colaterais, né? Então, imaginar a minha vida daquele momento em diante assim, será que vale a pena, né? Então, eu fui muito triste para essa consulta. E a minha oncologista disse para a gente, não, Silvia, não vai ser assim. Houve avanços. Então, a gente pode fazer uma terapia-alvo. É um comprimido que você vai tomar em casa. E tem 3 comprimidos para você escolher. Porque essa classe tem 3 drogas. Cada uma tem efeitos colaterais diferentes. Vamos conversar sobre eles? Aí ela me apresentou os efeitos colaterais de cada um, as vantagens, desvantagens, os resultados que as pesquisas mostravam de cada um. E nós escolhemos juntas. Ela me deu a informação que eu precisava. Hoje em dia eu tenho essa informação sem precisar que ela me explique tudo? Tenho, porque eu fui atrás. Mas naquele dia, ela fez o que qualquer médico oncologista deveria fazer com uma paciente que ainda não tem a informação. Ou que não quer buscar a informação, quer que o médico a explique para ela. Ela informou, ela apresentou as possibilidades. E ela me ajudou a decidir. E ela acatou a minha escolha. Então isso é fantástico, porque o médico está lá na posição dele, mas ele também é um ser humano, né? Então ele tem que saber que cada pessoa tem sua particularidade, seu modo de pensar, sua religião, seu jeito de viver. E isso deve ser levado em conta em um tratamento como esse, que é tão doloroso, né? Meninas, nosso papo tá incrível, mas infelizmente a gente já está chegando ao fim. Esse assunto daria para ficar aqui umas 3 horas debatendo, né? Para a gente finalizar, eu queria saber tanto da Santuza como da Silvia, o que precisa mudar, né, na opinião de vocês? Qual o papel das autoridades competentes e também da sociedade civil? Se você quiser começar, Santuza, agradeço. Então, eu vou falar do SUS, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre vou fazer qualquer discussão, qualquer debate em relação a ele, eu olho para o SUS não como uma pessoa, né? A gente costuma falar assim, mas o SUS não tem isso, o SUS tem aquilo, o SUS não está funcionando, mas que SUS é esse, né? Como eu disse no início, o SUS ele existe por causa das pessoas. Então, se a gente for pensar, personalizar o SUS, a gente tem o paciente, né, a população em geral, a gente tem o profissional de saúde, a gente tem o gestor e a gente tem o político. Então, a gente tem pelo menos 4 SUS, né, diferentes, assim. Então, qual que é o papel de cada um? Né, para a gente bater na porta certa. E essa porta, eu acho que para o SUS funcionar como uma engrenagem, sem nenhuma peça lenta demais ou rápida demais, eu acho que o que pode mudar isso é na base, que é o paciente, a população em geral. As pessoas entenderem o funcionamento e cobrarem, né, do sistema. Como que você acha que as pessoas podem começar a entender melhor esse funcionamento? Você tem esse guia, né? Mas quem não tem acesso ao guia, como que elas podem entender um pouco guia mais? Porque um dos trabalhos que eu faço é o trabalho de disseminação de informação em relação ao SUS, ao funcionamento do SUS. Né? Então, eu trabalho muito isso, eu acredito muito nisso nas redes sociais, né, nos eventos que eu participo. Mas eu acho que o principal, né, no município, as pessoas buscarem acompanhar as reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Qualquer pessoa pode acompanhar. É uma reunião que ela ocorre todos os meses, normalmente na primeira semana, né, ou na última, dependendo da época do ano ali de fechamento. E nessa reunião é debatido as necessidades daquele município. E essa reunião é que vai levar a discussão para o nível
regional, depois para o nível estadual e para o nível federal, porque a gente tem essa representatividade social em todos os níveis de gestão do SUS. Então essa participação ela é importante. A participação de institutos, igual o Oncoguia, né, e outros institutos que a gente tem, que formam pessoas, e não necessariamente pacientes, né, mas pessoas que queiram representar a causa da saúde. Entender ali realmente o funcionamento e buscar por essas melhorias. Não, assim, é lógico, né, cobrar também dos nossos políticos, principalmente. A gente é Outubro Rosa e é outubro de eleição municipal, né? São 5.569 municípios que vão ter eleições no domingo e são esses nossos representantes de domingo que vão gerir o SUS nos próximos 4 anos. Então, o município, entender que o município, o secretário municipal de saúde, o prefeito, eles não podem falar não para nenhum paciente do SUS. Eles têm que buscar solução. Então, entender ali qual que é o papel do município é importante para as pessoas também ter essa previsibilidade, né? Os profissionais de saúde, né, como a Silvia falou, né, tem diferenças também nas regiões. Tem médico ou equipe de saúde da família ou equipe multidisciplinar que é específica para determinado tratamento de doença e tem outras que são para todas. Mas a gente tem que começar a cobrar. Né? No município, por exemplo, quantos pacientes com câncer de mama estão em tratamento hoje? Qual é o estágio de cada uma desses pacientes? Então você passa a não precisar estudar tudo de câncer de mama, mas você vai se concentrar naqueles que realmente o profissional de saúde atende no dia a dia. Então, assim, é essa cobrança, sabe, e dos gestores, dos políticos, dos profissionais de saúde, mas empoderando também, eu não gosto muito dessa palavra, mas empoderando no sentido de defesa da causa, né, conhecendo o sistema. Eu acho que é a forma que eu acredito, né, que as coisas vão ser transformadas. Então, Santos, eu fiz o meu tratamento, eu tenho um convênio, graças a Deus, não entendo muito sobre o SUS. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez não entendam muito também. E você disse que existem essas reuniões, que as pessoas podem participar. Como é feita a divulgação dessas reuniões? Esse é um problema do sistema, né? A gente tem isso em lei, mas isso não é publicizado, vamos dizer assim, né? Isso é publicado, né? Mas é obrigatório, tá? Isso é uma reunião que obrigatoriamente ela tem que acontecer. Se as pessoas não estão se reunindo na sua cidade, uma ata está sendo feita. Então, está acontecendo uma reunião fake, digamos assim. Então, talvez sim que uma divulgação melhor. Não, né? As pessoas precisam cobrar, chegar no posto de saúde, chegar na Secretaria Municipal de Saúde e perguntar que dia que é a reunião do Conselho Municipal de Saúde. Porque não é feita nenhuma divulgação. Não é feita. Entendi. Que dia que é? Eu vou começar a participar. Né? E por representatividade, o controle social que a gente chama, que é a sociedade, ela tem 51% das cadeiras titulares, entendeu? Os outros 49% estão divididos entre gestores e profissionais da saúde. Então, é importante que as pessoas participem. E existem cursos, né? Eu não sei, né? Existe né? Além de cursos privados, né? Material que a gente tem o UnaSUS, que é um sistema, né, do governo, que é disponível também, é aberto, é como se fosse uma plataforma de cursos, e que dentro dele existem muitos cursos que são gratuitos para a população em geral. Por exemplo, eu quero entender de controle social, eu quero entender de orçamento do SUS, eu quero entender como que é essa divisão da responsabilidade do município, do estado, do governo federal. Nessa plataforma existem cursos que ajudam também essas pessoas que querem fazer parte, né, ou entender melhor para fazer parte desse conselho, que elas podem se aperfeiçoar ali dentro. E nas redes sociais, né? Hoje, né, eu já vou falar aqui, eu também, né, trabalho com isso, né? Os meus perfis, tanto no LinkedIn como no Instagram, é para trazer informação em relação ao SUS, né? Ter cuidado aí, por isso buscar por informações que tenham base, né, na política pública, para também, né, não criar ali uma disputa, né? Porque eu penso muito assim, quando a gente fala de SUS, a gente não está disputando com ninguém. Ou dá certo para todo mundo, ou tá dando errado para todo mundo. É isso que as pessoas têm que entender,
né? E não tem uma disputa. O câncer não está disputando com diabetes, que também não está disputando com a hipertensão e nem com o transplante. A gente tem recursos separados, né? E fluxos definidos para cada uma dessas necessidades. Mas para isso as pessoas têm que conhecer, né? Para participar dessa transformação. Desculpa continuar nesse assunto, mas pelo que eu entendi aí, falta muito a divulgação. Porque que nem meus pais são mais antigos e eles têm dificuldade com essa nova tecnologia, entrar no celular e procurar. E eles, por exemplo, jamais saberiam que tem essa reunião, esse comitê. Não teria uma forma melhor de fazer uma divulgação para que todos pudessem ter acesso? Porque muitas pessoas não vão chegar lá no posto de saúde e falar, quando vai ter reunião? Elas nem sabem que existe essa reunião. Então, acho que tem alguma falha aí que, de repente, poderia ser estudada para que todas as pessoas pudessem ter acesso a isso. Com certeza. A minha pergunta sempre é, por que não é divulgado? Não é? Essa é a minha pergunta, assim, né? Por que não é, né? Tinha que ter pelo menos na região, por exemplo, um posto de saúde, tem aquele quadro de avisos, não tem? Sim, tinha que ter pelo menos colocado ali, exatamente. Hoje, todos os municípios, eu mesma vejo o paciente, né? Quando eu vou conversar com o paciente, a secretaria tem um grupo de WhatsApp, né? Que só manda informações relacionadas à saúde. Tem várias secretarias praticamente todas as secretarias municipais de saúde têm Instagram ou tem um número de WhatsApp que tem no status, né? Ali tem o status, que eles podem colocar ali a agenda de reuniões. Mas isso tudo, de novo, né? Como o sistema é reativo e já existe um costume de ser dessa forma e muitas vezes as pessoas são indicadas para o conselho não porque elas foram pedir, então deixa-se com o famoso que me dá desespero, que eu sempre foi assim. Né? Então, para a gente mudar o sempre foi assim, as pessoas realmente têm que começar a cobrar o diferente, né? Para a gente ter essa... De repente já fica uma dica aí, né? Com certeza. E pode ajudar muita gente. E agora eu passo a palavra para a Silvia. Patrícia, pode não parecer, mas até poucos anos atrás, os avanços que a gente tinha em novos tratamentos para o câncer de mama mudavam, eles vinham a cada 10 anos. Antes disso, a cada mais tempo ainda. Agora, a cada congresso da ASCO, da ESMO, a gente tem a cada 6 meses uma novidade. Então, qual é a nossa preocupação para eu chegar no que a gente precisa, né? A nossa preocupação é que esse gap, esse buraco, esse espaço entre as pacientes que têm plano de saúde e as pacientes do SUS tende a ficar cada vez maior. Já é insustentável, mas tende a ficar cada vez maior, porque esses avanços estão chegando, né? E, infelizmente, muitas vezes mais caros. Então, assim, é preciso estabelecer algo que funcione, que seja sustentável e que seja permanente. Então, assim, não dá mais para a gente ficar brigando por uma medicação, por outra medicação, reclamando da quantidade de dias. Sim, são muitos dias, mas, assim, cada vez essa lista vai aumentar, a quantidade de dias vai aumentar se a gente não mudar alguma coisa. Então, o sistema de saúde, junto com a sociedade civil, nós precisamos encontrar uma forma de incorporar efetivamente os novos tratamentos com mais agilidade no SUS, para que a gente não tenha duas classes diferentes de mulheres com câncer de mama. Não dá para ser assim. Não é aceitável, né? A gente tem, além das quimioterapias convencionais, a gente tem terapias-alvo, a gente tem imunoterapia, a gente tem anticorpo conjugado à droga. Desses 2 últimos, por exemplo, nenhum está incorporado no SUS. E para doenças como a sua, triplo negativo, por exemplo, metastático, tem um anticorpo conjugado à droga que é muito importante, né? E esse é é o futuro, né? É o futuro. E em fevereiro desse ano saiu um artigo no Lancet
e na capa eles colocaram uma chamada, o editorial, né, falando sobre isso, de que a qualidade de vida do paciente oncológico deve ser adotado como um desfecho nos estudos científicos. E o que é isso? Até hoje, são considerados desfechos o tempo que a paciente fica sem a doença evoluir, né? A doença não aparece ou demora muito tempo para aparecer, e o tempo que a paciente vive. Quanto mais tempo a paciente vive, mais tempo a paciente fica livre da doença voltar, melhor. São desfechos há muitos anos, né? E agora está sendo colocado em evidência que a qualidade de vida deve ser um desfecho também. E essas medicações novas, elas vêm trazendo mais tempo e mais qualidade de vida. E é isso que a gente tem que oferecer para todas as mulheres com câncer de mama. Bom, gente, para finalizar, eu quero a opinião das duas, né? A Santuza, que é especializada no SUS, e de uma paciente. Eu queria saber o caminho das pedras. Eu descubro que tenho um câncer de mama, não tenho um convênio e vou precisar do SUS. Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Primeiro passo, o médico falou de uma suspeita de diagnóstico, pensando na atenção primária à saúde, é o médico da equipe de saúde da família. Esse médico agora ele vai fazer a solicitação da confirmação desse diagnóstico. Ele vai pedir a mamografia, ou ele vai pedir também o ultrassom e a biópsia. Só que, infelizmente, né, não é no pacote os três juntos. Vai precisar de ter o resultado de um para pedir o outro. Isso, inclusive, é um ponto de melhoria que a gente tem que ter no sistema. Qual a média de tempo que leva para a pessoa chegar nessa biópsia? Pois infelizmente, a gente tem uma diferença enorme no Brasil. Dentro das próprias capitais, a gente tem diferença. Então, é comum que as mulheres esperem mais de 30 dias, ou muito mais, às vezes, em alguns estados. Eu já escutei relatos de mais de 90 dias para fazer um ultrassom, por exemplo, né, depois de uma mamografia que deu ali algo inconclusivo. Então, é um problema que a gente precisa realmente avançar. Mas, assim, pensando no fluxo do SUS, seria na atenção primária à saúde. Buscar ali o médico da equipe de saúde da família para ele encaminhar dentro do sistema a solicitação dos exames para diagnóstico, e quando tiver a confirmação, se realmente for necessário o tratamento com câncer, também a atenção primária à saúde que vai encaminhar ou referenciar essa paciente dentro da rede de atenção, que é o que a gente chama de encaminhar para o centro de referência em tratamento do câncer. Então, toda essa gestão do cuidado do paciente, ela é feita pela equipe de saúde da família. Por exemplo, o paciente vai precisar de radioterapia. Quem vai marcar também é a equipe de saúde da família, né? O município, depende aí, cada local é um setor responsável. Né? O paciente vai precisar de uma cirurgia. Quem vai agendar é a equipe de saúde da família. Então, o paciente, é importante também ele conhecer esse fluxo, conversar com o oncologista, entender quais vão ser ali as possíveis fases do tratamento, entender qual o resultado que ele vai ter que ter em cada momento para ter ou não uma mudança, né, de tratamento, para que ele também, junto com a equipe da família, que ele consiga ali agendar a tempo, digamos assim, né, para que ele não fique esperando dentro do sistema. E eu falo isso porque eu já acompanhei pacientes com câncer de mama, inclusive, e que a radiologia é diferente da oncologia, que é diferente da masto, às vezes não é nem no mesmo prédio. Então, e cada uma dessas fases depende da finalização da outra ou de resultado de uma delas. Por exemplo, eu vou fazer a cirurgia. Depois da cirurgia que vai avaliar a rádio. Depois da rádio que vai avaliar a químio. Então, isso é separado dentro do sistema. Então, o paciente conversando com a equipe de saúde da família também e com o seu médico oncologista para entender ali o fluxo, isso vai ajudar a agilizar, digamos assim, os próximos passos do tratamento. Então, esse conhecimento dos próximos passos, né, uma vez que tudo começa e gerido, digamos assim, pela atenção primária, é importante conhecer para saber ali para onde esse paciente vai ser encaminhado
para o tratamento ou para o monitoramento. Pelo que entendi de você, é um pouco demorado esse processo. Eu tive o câncer triplo negativo. A gente sabe que o triplo negativo é um câncer que se espalha assim de uma maneira muito rápida. Esse tipo de paciente tem alguma prioridade? Esse é um outro ponto que a gente precisa realmente melhorar dentro do sistema. A gente não tem né, uma classificação de prioridade. A gente tem, por exemplo, no rastreamento hoje, né, na mamografia, que mulheres a partir de 49 anos bianual. Né, e no caso de já ter pacientes na família positivos, né, em tratamento, a mulher com 35 anos tem que começar a fazer esse acompanhamento. Então a gente tem esse tipo de prazo, assim, mas não algo assim, controlável, digamos, né, em relação ao tempo, igual você falou. Não dá para esperar, não é aceitável esperar. Então essa questão da regulação do paciente oncológico, ele precisa ser alterado, ele não pode entrar na mesma fila, né, de outras doenças. Não que as outras doenças não sejam importantes, né, pensando assim, porque às vezes o paciente não vai para a oncologia direto, ele tem que passar por um prócto, por exemplo, ou para uma mastologista, né, vai ser encaminhado primeiro para o mastologista para fazer uma avaliação e depois para o oncologista. Então, esse encaminhamento para o mastologista, por exemplo, ele não é prioritário quando a gente tem uma suspeita de diagnóstico de câncer. Então, acho que esse formato que a gente tem hoje da rede de assistência, ela precisa ser modificada, né, para esse paciente não esperar tanto, né, ou ter um pacote, né, a gente fala muito isso, até o Ministério da Saúde tem falado isso, de criar clínicas ali, assim, estou falando criar clínicas, mas é como se fosse um pacote. A mulher teve uma suspeita de diagnóstico, ela vai ser encaminhada para um centro de referência, e aí lá dentro desse centro de referência ela vai fazer tudo, ela vai fazer mamografia, ela vai fazer ultrassom, ela vai fazer a biópsia se precisar, então ela já faz tudo no mesmo lugar. Então isso pode ser um caminho, né, para conseguir melhorar essa navegação do paciente. Mas, de qualquer maneira, tudo começa na atenção primária. Santosa, tem algumas pacientes que a gente vê que, para agilizar esse processo no SUS, fazem alguma parte desse caminho no setor privado, né? Usam as economias. Esses resultados, isso que é feito no setor privado, vale para o SUS? Vale para o SUS. E é super comum isso. Às vezes as mulheres fazem mamografia pelo SUS, mas fazem o ultrassom e a biópsia particular. E aí já chega no serviço com o resultado e aí ele já entra com a solicitação encaminhando para o tratamento. Então isso agiliza. Né? E assim, de certa forma é uma possibilidade, mas também não é justo, não são todas as mulheres que conseguem fazer. E você, Silvia, o que você acha? Porque você fez o tratamento pelo convênio, mas você conhece bastante sobre o SUS. O que você indicaria para uma mulher que acabou de ter um diagnóstico de câncer e vai fazer o tratamento pelo SUS? Passado o momento que a gente não sabe o que fazer, né? Porque é sempre assim e a gente fica meio perdido. Passado o susto. Eu acho que uma coisa que tem sido muito importante é buscar os pares. Então, conversar com outros pacientes. Sejam outros pacientes da sua região, sejam outros pacientes que estão nas redes sociais. A gente tem exemplos brilhantes de pacientes que são atendidas pelo SUS, que estão nas redes sociais para ajudar outras mulheres do SUS também. É lógico que não dá para ficar comparando o tratamento, lembrar que quando a gente conversa com outras pacientes, cada vez mais, cada pessoa é tratada do jeito certo para ela. Então, comparar tratamento não pode, né? Tem subtipos diferentes e características diferentes de cada câncer de mama. Mas conversar para saber o caminho das pedras, saber como foi, o que funcionou, o que não funcionou naquela região onde ela mora. Você pode acabar descobrindo se tem 2 lugares, talvez um seja melhor, talvez funcione melhor. Será que você pode fazer de um jeitinho que você seja encaminhado para aquele, né? E aí tem a questão do tempo, né? Do direito da paciente, das leis, do quantos dias, etc. Sempre que você achar que alguma coisa está demorando um pouquinho, ou está quase chegando perto daquele tempo de demora, liga para o 0800 do Oncoguia. O Oncoguia também vai ajudar, ajuda muito nisso. O que a gente tem que fazer para ter nosso direito respeitado, né?
Então, e quando você chega no oncologista ou na oncologista, diz para ela, para ele, olha, eu quero saber tudo. Porque isso mostra para o médico que não é só ele prescrever alguma coisa. Sim. Você quer entender. Eu quero entender sobre a minha doença e eu quero saber quais são as minhas opções. Leva sua listinha de perguntas sempre em todas as consultas e só sai dali. Se eu sei que é difícil, porque às vezes o médico levanta, né? Mas faça todas as perguntas que são importantes para você entender sobre a sua doença, seu tratamento, o que você deve fazer para ter uma qualidade de vida melhor. E uma pergunta que é muito importante e quase nenhuma paciente faz e quase nenhum médico fala. Tem pesquisa clínica para mim? Tem algum estudo onde eu posso me inserir? Né? Sim. Porque nos estudos clínicos abertos pelo país todo, cada vez mais, a gente tem medicações que não estão no SUS e tem medicações que não estão nem no plano de saúde, de tão novas que são. E essas medicações, elas não são um risco, pelo contrário, elas são uma oportunidade. Eu, pessoalmente, estou no estudo clínico agora, né? Então, a minha medicação ela não está sendo fornecida pelo plano de saúde, ela está sendo fornecida pela farmacêutica patrocinadora desse estudo. Então, assim, esse espaço é para todas as pacientes. Então, pergunte para o médico, para a médica, tem pesquisa clínica aonde eu me encaixe? Tem pesquisa clínica para eu ter um tratamento que, de repente, eu não posso ter no SUS? E que vai me fazer bem, né? E que vai fazer bem, né? Participar de estudo é uma oportunidade. Você tem acesso a melhores tratamentos. São os tratamentos que daqui a alguns anos só que vão chegar, né? E dão uma melhor qualidade de vida e mais tempo de vida. E agora que a gente está finalizando, eu queria parabenizar a Gilead e agradecer a presença, a conversa que a gente teve, para dizer assim que a gente, paciente, no Outubro Rosa, tem muito essa coisa do glamour, muito rosa, muito laço. Sim. E eu, assim como muitas pacientes estão já se manifestando nas redes sociais, de que às vezes a gente precisa sim ter esse pacote rosa, né? Esse laço rosa, para a gente poder também discutir questões mais difíceis, assuntos que não são tão fáceis de conversar e assuntos muito importantes como os que a gente discutiu aqui hoje. Meninas, muito obrigada. Estamos chegando ao fim do podcast. Agradeço demais a participação de vocês. Foi muito esclarecedora. Para quem estava ouvindo a gente, esse foi o 3º episódio da 2ª temporada e não para por aqui. Em breve eu volto com outros assuntos e espero vocês. Até mais!